Segura a respiração, porque o momento chegou. Em solo leveling, o jogo vira de forma espetacular. Chega de se esconder nas sombras. Sung Jin-woo está prestes a ter seu poder oficialmente reconhecido pela Associação de Caçadores. Testemunhe a reavaliação que vai deixar mestres de guildas boquiabertos e quebrar todos os padrões. Enquanto um ator famoso tenta roubar a cena, o verdadeiro protagonista surge, desencadeando uma corrida desesperada das maiores guildas para recrutá-lo. Mas a grande virada não é só o Ranked, é a decisão que um amigo leal tomará, desafiando tudo e todos para ficar ao lado do nosso monarca. Prepare-se para o capítulo que muda tudo. E aí a gente vê o Baek e o Sr. Choi chegando na Associação de Caçadores, onde a imprensa tá toda alvoroçada com rumores de que eles estão lá para recrutar o tal Lee Min-sung. O Baek, já irritado, solta: quem diabos é esse cara? E o senhor? Choi também deixa claro que eles não estão ali para essa bobagem, embora saiba quem é o Lee Min-sung, explicando que o cara já assinou com a guilda dos ceifadores, e o assunto deles ali não tem nada a ver com isso. Sem nenhuma fofoca quente para perseguir, a imprensa rapidamente perde o interesse e vaza. O Baek então lembra de ter ouvido que o Sr. Choi andou tendo problemas com aquela Dungeon Rank E recente que quase virou Rank S. O Sr. Choi minimiza, dizendo que não foi nada comparado ao que a guilda Tigre Branco sofreu no Portal Vermelho, onde houve baixas reais. Baek até menciona ter ouvido que o Sr. Choi quase implorou por ajuda para ele, mas o Sr. Choi insiste que as coisas acabaram bem graças ao Jin-woo, tanto que agora ele planeja dar uma recepção de gala pro Jin-woo em sua guilda. Baek concorda que o Jin-woo salvou eles também, e os dois começam a discutir sobre quem vai conseguir recrutá-lo. Nesse exato momento, o mestre da guilda dos ceifadores aparece e pergunta se eles estão brigando pelo tal Lee Min-sung. Os dois respondem na lata que não dão a mínima para esse sujeito. E bem nessa hora, Jin-woo chega na associação, totalmente perdido com toda aquela agitação. Enquanto isso, lá na escola da Dina, as garotas estão grudadas nas notícias sobre o Lee Min-sung na Associação de Caçadores. Elas comentam como Min-sung, um ator com a reputação bem manchada, está envolvido num monte de escândalos, com boatos de que ele sai com toda a atriz com quem trabalha. De volta à associação, o próprio Min-sung fala com a imprensa com uma determinação surpreendente. Ele anuncia que decidiu virar caçador, declara que vai se juntar à guilda dos ceifadores sob a liderança do mestre Lin Tae-gil, o que leva a imprensa a perguntar se isso significa que ele vai se aposentar do mundo do entretenimento. Todo mundo fica chocado que ele tomou uma decisão tão drástica sem nem saber o resultado oficial da sua avaliação. Mas com um sorrisinho confiante, Min-sung afirma que já sabe que é um caçador Rank A, e que seu contrato com a guilda dos ceifadores dura só 2 aninhos. Depois disso ele volta para a indústria, e até lá seus escândalos serão só lembranças distantes. Ele finge que está pronto para arriscar a vida lutando contra feras mágicas, não importa qual seja seu rank. Bem nessa hora, enquanto Jin-woo tenta entrar de fininho na associação, os guardas do Min-sung o barram, dizendo que ele não pode entrar até a coletiva acabar. Nisso, Go Gun-hee entra com tudo e anuncia que Jin-woo é seu convidado, lembrando que tinha pedido especificamente para não fazerem coletiva de imprensa naquela hora. Min-sung fica irritado com a intromissão, mas Go Gun-hee não tá nem aí e leva Jin-woo para dentro na hora. A imprensa, agora ainda mais curiosa, começa a se perguntar quem é esse misterioso Jin-woo. Enquanto isso, Min-sung tenta forçar a entrada na associação para fazer sua avaliação, mas Woo Jin-chul o intercepta, avisando que ele não pode entrar agora porque outras pessoas estão sendo reavaliadas. Min-sung, furioso, pergunta pro Jin-chul se ele tem noção de com quem tá falando, ameaçando que uma palavra dele poderia custar o emprego do Jin-chul. Mas Jin-chul, claramente sem fazer ideia de quem ele é, manda ele ficar do lado de fora, senão... Aí vemos Go Gun-hee acompanhando Jin-woo até o local da reavaliação, onde Jin-woo nota que o Sr. Choi e Baek estão presentes para observar seus resultados. Entrando na sala de avaliação, antes de começarem a reavaliar seu poder, os avaliadores perguntam quais habilidades ele usa. Jin-woo demonstra casualmente invocando um único soldado, embora Go Gun-hee saiba muito bem que isso é só a ponta do iceberg, já que Jin-chul o informou sobre suas verdadeiras capacidades. Decidindo que é hora de mostrar do que ele é capaz de verdade, Jin-woo convoca seu exército inteiro, declarando que pode trazer mais umas centenas de soldados quando quiser. Go Gun-hee fica visivelmente chocado com essa demonstração, e tanto o Sr. Choi quanto o Baek conseguem sentir a intensidade absurda da magia dele, tão poderosa que os faz pensar se as habilidades dele superam até mesmo o poder deles. Em pouco tempo, o processo de avaliação termina, e Jin-woo recebe uma licença de caçador Rank S. Ele pensa consigo mesmo que com esse novo status, ninguém vai suspeitar se ele vender o Orbe da Avareza, usando o dinheiro para se equipar direito. Com determinação renovada, ele decide que seu próximo alvo será o Castelo Demoníaco, e Go Gun-hee mal pode esperar para ver o que ele vai conseguir fazer.
Em seguida, vemos Jin-Woo saindo da associação com o Sr. Choi e Baek esperando ansiosamente para falar com ele sobre recrutá-lo, mas ele simplesmente passa direto por eles, insistindo que tem outros assuntos urgentes para resolver. Assim que ele abre a porta da associação, é emboscado por flashes de câmeras, a mídia tirando fotos dele sem parar. Kim Sang-sik, surpreso ao ver o rosto dele nas notícias, mostra as fotos para Dina, que fica igualmente chocada ao descobrir que seu irmão se tornou um caçador Rank S. Todos os conhecidos de Jin-Woo ficam sabendo da notícia. Alguns não acreditam no que veem, enquanto outros já suspeitavam há tempos que era só questão de tempo. De volta à associação, a mídia mudou o foco do Min-sung e agora está bombardeando Jin-Woo com perguntas. Enquanto isso, Yoo-jin confidencia ao pai que não conseguiu convencer Jin-Woo a se juntar à guilda dele. Ele lembra que Jin-Woo rejeitou categoricamente sua oferta, insistindo que tem uma missão pessoal para completar sozinho. Jin-Woo explicou que se juntar a qualquer organização agora só atrasaria seu progresso. Ele precisa ficar mais forte por conta própria e então pediu para Jin-Woo ir com ele. Voltando ao presente, Jin-Woo implora ao pai para deixá-lo seguir Jin-Woo. Em resposta, seu pai dá uma bronca nele pelo que considera uma decisão extremamente egoísta. Ele lembra a Jin-Woo que tinha originalmente confiado esse projeto ao próprio irmão dele, irmão do pai, só para mudar de planos por insistência de Jin-Woo. E agora Jin-Woo parece querer abandonar tudo sem ter conquistado nada. Ele desafia Jin-Woo perguntando se ele acha isso justo, o que faz Jin-Woo lembrar de suas experiências com Jin-Woo e decidir com determinação que precisa ir com Jin-Woo de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, funcionários da associação estão ocupados mantendo a imprensa afastada, impedindo que eles cerquem Jin-Woo. Baek oferece levar Jin-Woo para casa, argumentando que lidar com a mídia seria muito cansativo, mas Jin-Woo insiste que não precisa. Com uma velocidade impressionante, ele escapa dos repórteres enquanto cobre o rosto. O Sr. Choi fica chocado com o quão fisicamente forte Jin-Woo se tornou, apesar de sua base mágica, e Baek mal consegue acompanhar seus movimentos com os próprios olhos. Então ele se pergunta se Jin-Woo ficou ainda mais poderoso desde a última vez que o viram. E o próprio Jin-Woo pensa que tudo o que resta agora é conseguir o equipamento certo. Mais tarde vemos Jin-Woo numa casa de leilões, ou loja especializada, onde ele diz a um funcionário que está procurando um item projetado para proteção contra ataques de fogo. Quando o atendente pergunta sobre o uso pretendido, Jin-Woo explica que precisa de algo para aguentar o calor intenso dentro de uma dungeon. Ele mostra uma capa e alguns anéis, notando que embora tenham um preço razoável, o custo ainda está um pouco salgado para ele. Ele se pergunta se um desconto seria possível, mas o funcionário informa que os preços são fixos. No entanto, eles acrescentam que se ele conseguir quebrar o vidro que protege o equipamento, pode levar de graça. Jin-Woo fica surpreso com o comentário do funcionário e se prepara para quebrar o vidro. Bem quando ele está prestes a dar um soco, o funcionário intervém, explicando que só estava brincando e que mesmo uma leve vibração acionaria um alarme devido à força incrível do vidro. Ele pede desculpas por ter exagerado na brincadeira, deixando Jin-Woo meio sem graça. Frustrado, Jin-Woo diz ao funcionário que prefere ver umas armas de verdade então. O especialista em armas então o leva para mostrar uma seleção de espadas curtas, adagas. Enquanto caminham, o especialista em armaduras percebe que Jin-Woo de alguma forma conseguiu trincar o vidro, mesmo sem nem ter encostado nele. Enquanto isso, uma espada curta particularmente robusta é apresentada a Jin-Woo, e ele mal pode acreditar no preço absurdo, especialmente porque sua força mal se compara, na melhor das hipóteses, à presa venenosa de Kasaka. Em resposta, Jin-Woo saca a adaga de Kasaka que comprou recentemente em sua loja pessoal e pergunta ao funcionário quanto ela valeria no mercado. Eles dizem confiantemente que poderia ser vendida por cerca de 100 milhões de ouro, um valor que o choca, dado que ele pagou originalmente apenas 2,8 milhões. Essa revelação convence Jin-Woo que os itens comprados na loja são super valiosos, e ele começa a pensar que talvez não precise vender o orbe da avareza afinal. Dando uma pausa, Jin-Woo vai ao banheiro, e a cena muda para a sede da Guilda Tigre Branco. Lá, Baek reflete sobre a força imensa de Jin-Woo, ponderando como seu segundo despertar pode ter terminado há muito tempo. No entanto, ele continua a ficar mais forte. Baek se pergunta se ele tem abordado as coisas da maneira errada e começa a considerar que talvez Jin-Woo seja um caçador que pode continuar ficando mais forte indefinidamente. A narrativa então corta para a casa de Jin-Woo, onde Dina percebe que a mídia finalmente parou de incomodar a casa deles, um evento que a alegra porque significa que ela pode voltar para a escola em paz. Jin-Woo especula que a associação deve ter intervindo para garantir a privacidade deles. Provocando, Dina sugere que ele poderia estar na TV se quisesse, mas implora para ele não arrastar para isso. Jin-Woo dá de ombros, admitindo que está fora de seu controle, e então anuncia que ficará fora por uma semana a partir de amanhã. Uma revelação que deixa Dina surpresa e curiosa sobre seus planos. Nesse momento, Jin-Woo aparece na porta. Quando Dina pergunta se ele é um dos amigos de Jin-Woo, Jin-Woo esclarece que na verdade é o braço direito de Jin-Woo. Jin-Woo rapidamente oferece uma explicação
comunicação, dizendo a Dina que estará trabalhando com Dinho na próxima semana, embora Dinho pareça um pouco confuso no início. Um leve toque de Jin-Woo o ajuda a entender, e ele prontamente concorda em entrar na brincadeira. À noite, encontramos Dinho dormindo profundamente no quarto de Jin-Woo, enquanto Jin-Woo verifica silenciosamente Dina, pensando que talvez as coisas finalmente tenham se acalmado, embora agora todos saibam que ele é um caçador Rank S, então ele precisa ser extra cauteloso. Para garantir a segurança, ele invoca os guardas de Tank de antes, mas rapidamente nota que apenas 3 estão ali, lembrando que Tank originalmente tinha 4. Um dos guardas o lembra que o quarto foi arremessado contra o teto por um dos ataques anteriores de Jin-Woo, e sua extração de sombra não conseguiu recuperá-lo. Jin-Woo dá de ombros, decidindo que 3 guardas são suficientes. Ele então deixa um deles junto com 2 guardas comuns para vigiar Dina. Então, enquanto está no telhado, Jin-Woo reflete sobre a necessidade de reforçar a segurança do bairro e ordena que alguns de seus soldados patrulhem a área, garantindo que permaneça pacífica. Acima, vemos então uma majestosa fera mágica voadora cruzar o céu. No dia seguinte, Jin-Woo e Dinho são vistos dirigindo juntos. Dinho agradece a Jin-Woo por deixá-lo passar a noite, e Jin-Woo o tranquiliza dizendo que não precisa se preocupar com ele fugindo de casa. Dinho então pergunta sobre os negócios de Jin-Woo na Torre de S, ou Castelo Demoníaco. Jin-Woo revela que está programado para treinar por uma semana inteira lá. Para a grande surpresa de Dinho, afinal ele já é um caçador Rank S. Jin-Woo simplesmente responde que ainda acredita na busca por maior força, um sentimento que não surpreende tanto Dinho assim. Mais tarde, dentro da imponente torre demoníaca, Jin-Woo, adornado com seu anel à base de água e manto de vento, embarca em sua mais recente conquista. Ele recebe uma missão para matar o monarca demônio Baran, que reside no último andar, com uma recompensa prometendo uma pedra rúnica para pura habilidade e troca de sombras, mais 30 pontos de habilidade. Animado pelo desafio e pelas recompensas oferecidas, ele se teleporta para o 76º andar. Em outra cena, a mãe de Dinho é vista conversando com o pai dele, espantada por seu filho ter saído de casa. Enquanto o pai parece indiferente, ele de repente desmaia. De volta ao castelo demoníaco, Jin-Woo está travado em combate com um formidável monstro chefão. No calor da batalha, ele invoca Tusk e entrega a ele o Orbe da Avareza. Tusk responde liberando um poderoso feitiço de fogo que reduz o monstro a cinzas. Impressionado com a demonstração, Jin-Woo resolve pensar com cuidado quando usar as habilidades de Tusk no futuro. Mais tarde, vemos o pai de Dinho acordado no hospital, sabendo que Dinho veio visitá-lo. Sua esposa confessa que mentiu para Dinho sobre o colapso ser devido ao excesso de trabalho, e eles lembram da explicação sombria do médico. Ele contraiu a chamada doença do sono eterno, uma condição onde a pessoa é dominada pelo sono até eventualmente cair num sono sem fim. O pai de Dinho ficava se perguntando por que tinha contraído essa doença horrível, e o médico explicou que pessoas com baixa resistência à mana são especialmente propensas a ela se forem expostas por muito tempo. O médico até perguntou se algum de seus amigos ou parentes eram caçadores, o que fez tanto ele quanto sua esposa pensarem em seu próprio filho, Dinho, mas o médico admitiu que a causa exata ainda não era confirmada. Frustrado, o pai de Dinho então começou a se perguntar se talvez tivesse sido completamente eliminado por esse mundo cruel. Enquanto isso, na fronteira do país, um esquadrão de caçadores estava patrulhando a área quando encontraram aquela fera mágica voadora que vimos antes. Eles pararam, todos coçando a cabeça e se perguntando que diabos era aquilo. De volta ao castelo demoníaco, Jin-Woo subiu de nível após suas batalhas recentes. Ele explica que reorganizou seus soldados em 6 equipes separadas, cada uma operando por conta própria com 2 ordens simples. Primeiro, eliminar todos os inimigos visíveis, e segundo, avisá-lo assim que encontrarem a permissão. Ele admite que essa estratégia significa que não vai conseguir pegar nenhum loot além da permissão, mas é um plano mais eficiente no geral. No entanto, seu progresso diminuiu consideravelmente assim que atingiu o 80º andar. Enquanto pondera o que pode estar causando o atraso, ele de repente percebe uma queda drástica no seu MP. Acontece que alguém tem continuamente eliminado seus soldados, visando especificamente sua equipe A. Jin-Woo fica chocado que um inimigo aqui possa derrotar uma equipe de seus orcs de alto nível. Então ele chama sua equipe de volta e sai pessoalmente para investigar. Chegando ao local, ele descobre que a equipe B também foi atingida e conclui que o inimigo deve ser bem forte mesmo. Mas algo não faz sentido. Ele aponta que a equipe de Tusk estava muito mais perto da equipe A. No entanto, o inimigo escolheu atacar a equipe B, mais distante. Cai a ficha de que esse adversário devia saber que Tusk era poderoso demais para enfrentar e, por isso, escolheu deliberadamente oponentes mais fracos.
Jin-Woo então deduz que o próximo alvo provavelmente será o Esquadrão dos Ursos de Gelo, e com certeza, ele logo avista alguns Cavaleiros Demônios atacando os Ursos de Gelo. Os Cavaleiros Demônios destroem os ursos como se não fossem nada, e Jin-Woo observa em modo furtivo. Satisfeito com seu desempenho, ele desativa a furtividade. Um dos cavaleiros avança contra ele, mas ele despacha rapidamente o atacante. Então, enquanto mais dois atacantes entram na briga, ele os despedaça com facilidade, deixando apenas sua líder de pé. Ele avança contra ela, mas ela parece com medo e recua. Nesse momento, Jin-Woo reflete sobre sua curiosidade antiga sobre se feiras mágicas sentem medo, e finalmente confirma com um sorriso malicioso que sim, eles sentem medo pra caramba.